Deus. Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe esse testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Dá um grau. Agradeço a Deus, irmãos, por esta oportunidade maravilhosa que Deus me concede de estar congregado convosco. Trago saudação da Irmandade do Morro do Jacaré, Rio de Janeiro, aonde o Senhor deu a graça de congregar no final da semana passada. Tivemos 4 dias lá e vimos a obra de Deus lá. Vimos o traficante carregar os sacos no Morro do Jacaré. Daquela Irmandade da Mocidade vos trago a saudação com a paz de Deus. Resumidamente, irmãos, agradeço a Deus que quando a minha mãe estava gestante de mim, ela era uma prostituta e ela vendia o seu corpo numa cidade do interior de São Paulo. E ela tinha feito um propósito, irmãos, de me jogar fora na lata do lixo. Mas tinha uma nossa irmã serva de Deus, que ela não tinha filho. Então ela foi até aquela irmã e disse assim: se nascer um menino, você me dá esse menino que eu vou criar ele na casa de Deus. Assim eu nasci, irmão. A serva de Deus me pegou daquela mulher e me levou na casa de Deus e orou por mim, e aquelas orações me seguraram até hoje. Agradeço a Deus, irmãos, que quando, irmãos, eu tinha 8 a 9 anos de idade, mais ou menos, o Senhor levantou a minha mamãe para a obra da piedade. E eu fui numa reunião do Brás, irmãos, que o Brás até hoje é a minha comum congregação. Então, irmãos, eu fui numa reunião, irmãos, da obra da piedade, e lá o Senhor preparou umas obras de atendimento. E as servas de Deus foram numa olaria, irmãos, fazer aquele atendimento num lugar bastante humilde. Irmãos, e o carro não pôde chegar até lá. Então a serva de Deus de cabelo branco, da obra da piedade, que já dorme no Senhor, colocou as compras em cima da carriola e falou para mim: menino, você me ajuda? Irmãos, eu peguei aquele braço daquela carriola, como na minha inocência de criança, e fui empurrando com a serva de Deus. E quando ela bateu palma, irmão, saiu daquela casa bastante humilde uma menina de uns 12 anos, com o véu na cabeça, e deu um grito e disse: mamãe, olha a oração que Deus atendeu a nossa oração. E nós entramos, irmãos, naquele lugar onde não tinha piso, a casa era de terra. E naquele dia, quando a irmã serva de Deus colocou o véu na cabeça, que ela fez a oração, irmão, Deus passou ali, selou a minha pequena alma com a promessa do Espírito Santo. Irmão, o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo aos 10 anos de idade. E a nossa vida era bastante difícil. Papai trabalhava de faxineiro, irmão, numa empresa em São Paulo. E eu não tinha cama para dormir, dormia debaixo da mesa, em cima de umas cobertas. Eu já fazia 15 dias, irmão, que nós tomava água com fubá e mais nada. E aquela, irmãos, era a última vez que ia tomar água com fubá, porque o fubá tinha acabado. Então minha mãe, serva de Deus, colocou o véu na cabeça e disse: filho, vamos dar graça a Deus, porque esta vez é a última vez que nós temos alimento nesta casa. E ela fez a oração e disse: Senhor, eu sou a tua serva e aqui está meu filho, não deixa nós perecer. Então nós estamos congregando à noite, irmão, numa congregação, porque toda a minha vida, irmão, eu fui de oração, e eu sou aqui fruto da oração. Se não fosse as orações, não estaria aqui hoje. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, irmão, lá Deus mandou a palavra e disse assim: olha, antes da meia-noite, o anjo de Deus vai passar na tua casa, espera por ele que ele vai passar na tua casa. Assim, amados, nós voltamos para aquele quarto, e minha mãe, irmãos, meu pai arrumou a minha cama, e eu deitei debaixo daquela cama. Irmão, e passou 10 horas da noite, e nada, e passou 10 e meia, e nada. Eu tinha uns 20 cômodos naquele quintal, irmão, e a nossa casa era a última, e minha mãe abriu a porta daquele quarto, irmão, que nós morávamos às 11 horas da noite, colocou a cadeira de frente para o portão, e colocou o véu na cabeça. E quando foi 11h15, meu pai disse assim: desliga a
luz, porque amanhã eu vou levantar às 5 horas para trabalhar. E ela disse, não é meia-noite. Deus falou que antes da meia-noite eu ia passar por esta casa. E eu estou crendo e vou esperar. E assim, irmão, quando foi 5 para meia-noite, parou um carro em alta velocidade na nossa casa. E o irmão desceu correndo e chamou por ela. E quando o irmão chegou na nossa casa, ele disse, olha, eu deitei na cama, mas o anjo de Deus cercou a minha mente e dizia, levanta, porque é antes da meia-noite que você tem que ir lá cumprir a ordem. Bendito o nome santo do Senhor. E quando foi 00:05, tudo que faltava naquela casa estava na mesa. E 00:05 nós estamos dando glória a Deus. Assim, amados, eu cresci a minha vida, irmão, na casa de Deus. E quando, irmão, eu tinha 17 anos para 18 anos, irmãos, eu estava na congregação, irmão, na reunião da mocidade. E Deus falava assim, olha, você que entrou aqui hoje, moço, Deus mandava palavras sobre José do Egito. Ele dizia assim, olha, o seu nome é quase semelhante igual de José. Assim como eu fiz com José, permiti que José descesse para o calabouço, eu vou permitir que algum moço aqui desça para o calabouço. E quem sabe um dia você estará no calabouço. E os irmãos de José se esqueceram de José. E quem sabe esses irmãos que estão do teu lado também se esqueçam de você. Quem sabe um dia você entre dentro da congregação e diga a paz de Deus e ninguém te receba. Mas quando chegar esse dia, como eu conheci José, desde o ventre da mãe dele eu também te conheço. E como eu fui com José no calabouço, também serei contigo. Guarda esta palavra que eu mando nesta reunião, porque algum dia ela servirá para a tua vida. Assim, amados, eu me incorporei no Exército Brasileiro. E um dia de domingo, irmãos, eu estava, irmãos, coloquei a farda para ir para o quartel. E minha mãe disse para mim, meu filho, se a tua mãe faltar neste mundo, você promete para ela que você vai servir o Senhor todos os dias da sua vida? Eu disse, eu prometo. Ela disse, então vai com Deus. E eu fui para o quartel, irmão. E na segunda-feira eu estava no quartel e o oficial de dia me chamou e disse, olha, o coronel comandante está te chamando, se apresente a ele. E quando eu fui à sala do comandante, ele disse, olha, eu recebi o recado, a sua mãe está muito mal e você está dispensado, vai até o Hospital Modelo. E quando eu cheguei no Hospital Modelo, meu pai já estava lá, a serva de Deus estava com véu na cabeça, tomada por aparelhos, e eu tirei a cobertura do exército. Eu disse, mamãe, a paz de Deus. Ela mexeu a boca. Eu disse, mamãe, a paz de Deus. Ela mexeu a boca de novo. Eu fui até a sua boca e coloquei a minha orelha. Ela disse, filho, a minha hora chegou, porque eu vejo de longe um varão que vem na minha direção, e os seus olhos é brilhante como fogo. Guarda o que a tua mãe disse, Alamanaia. Assim, amados, passados alguns minutos, o Senhor a recolheu para o reino da sua glória. Irmãos, presta atenção, irmão. E ficou servindo o Senhor junto com meu pai. E um dia, irmão, meu pai disse para mim assim, olha, eu vou me casar. Irmãos, e me apresentando a mulher com quem ele ia se casar. Irmãos, e o dia que eles celebraram o casamento, que aquela mulher entrou na minha casa, ela disse para mim, você sabe que hoje, a partir de hoje, eu sou a dona da casa? Eu disse, eu sei. Ela disse, então eu vou te dar uma notícia, eu já conversei com teu pai e ele já não é mais da religião da sua mãe, porque eu sou macumbeira e feiticeira e eu detesto crente e eu não quero um crente do meu lado. Então para você tem dois caminhos. Se você escolher a religião da sua mãe, você não pode mais morar aqui. Bendito é o nome santo do Senhor. E ela disse para mim, o que você tem para dizer? Eu disse, no momento eu não tenho nada, mas amanhã, quando amanhecer o dia, Deus colocará as palavras que eu tinha que dizer na tua boca. Bendito é o nome santo do Senhor. Assim, amados, naquela noite eu chorei bastante, irmãos. E quando foi 5 horas, eu abri as Sagradas Escrituras, estava escrito assim, quando teu pai e a tua mãe te desamparar, o Senhor te recolherá nos braços. Assim, irmãos, quando eu chovia muito em São Paulo, e eu não tinha nenhuma bolsa, eu pegando um saco que tinha na minha casa, irmão, reuni tudo que era de crente, coloquei naqueles sacos os hinários, coloquei a Bíblia, coloquei os recitativos da infância, coloquei as fotos da minha mãe, serva de Deus, com véu na cabeça, que tocava acordeão, coloquei dentro do saco, coloquei todas as minhas roupas, e meu pai, quando levantou, ele disse para mim assim, para onde você vai? Eu disse, pai, um dia esta casa era casa de crente, hoje esta casa não é mais casa de crente, os moradores da casa mudaram, tudo mudou, mas eu não mudei, e eu
permaneço fiel ao Deus que eu aprendi na minha infância, e Ele proverá o destino da minha vida. Assim, amados, eu saí, irmãos, para São Paulo. E lá, irmãos, comecei a morar nas repúblicas, irmão, e fui dormir num quarto com 4 bêbados, irmão, e eu estava descendo no cativeiro, irmão, e a palavra da reunião da mocidade começava a cumprir na minha vida. Então, irmão, não tinha eu mais emprego, irmão, e eu comecei a andar pelas ruas de São Paulo, irmão, ia na Praça da Sé e vendia uma camisa e tomava um lanche, vendia uma calça e tomava outro lanche, irmão, e foi se acabando tudo, irmão, e não tinha mais o que vender. Então, irmão, um dia a dona da pensão disse: olha, eu gosto muito de você, mas aqui você não pode ficar mais. Ele me dispensou da pensão, e a antiga rodoviária de São Paulo passou a ser a minha residência, irmão. E eu passava as noites sentado lá, pensando, irmão, para onde que ia. Não tinha mais rumo, não tinha mais direção, mas não tinha mais nada. Mas uma coisa eu não vendi, eu não vendi o inário, eu não vendi a Bíblia, eu não vendi os recitativos. Era a única coisa que eu tinha, irmão, dentro daquele saco. Assim, amados, eu estava descendo cada vez mais para o calabouço. Glória ao nome santo de Deus. Assim, irmãos, acabaram-se a roupa do corpo. Então comecei a andar vestido de papelão. O cabelo foi crescendo, as unhas foi crescendo. Bendito é o nome santo do Senhor. Eu comecei a ficar sem tomar banho. E acabou-se o sapato, irmão. E eu comecei a virar lata do lixo para procurar alimento. Bendito é o nome santo do Senhor. Assim, amados, eu perdi a identidade de ser humano. Bendito é o nome santo do Senhor. Passei 6 anos e alguns meses sem tomar banho. O meu cheiro, irmão, que exalava era mais do que um animal, porque os animais tomam banho, os animais têm tratamento. Eu fedia mais do que qualquer um animal, irmão. E quando eu chegava, nem ser humano ficava perto de mim. E alguns, quando me via de longe, não queriam me receber, já jogavam o alimento como se joga para um animal. Outros jogavam um copo de água, outros jogavam uma coisa e outros agrediam. Mas tinha uma coisa, irmão, no meio daquele calabouço, glória ao nome santo de Deus, Salamanaia, Catalamaço, Lemehanda, contar aqui é muito gostoso, é muito bonito, mas passar no calabouço é duro. Aqui tem muita gente, mas no calabouço você está sozinho, não tem ninguém do teu lado. Só quem passou pelo calabouço é quem sabe o que é o calabouço. Glória ao nome santo de Deus! Construção em cima de tábua de madeira, irmão. É quando, irmão, de vez em quando no frio, irmão, deitado na construção, abria aquela sacalhada e abria a Bíblia. Estava escrito assim: meu servo, não desanima que eu estou contigo. Glória ao nome santo de Deus. Assim, amados, na minha vida de andarilho, um dia, irmão, eu passei em frente a uma congregação cristã, irmão, uma congregação bonita. Estava acontecendo uma reunião da mocidade, e eu comecei a olhar a mocidade entrando com aquele externo bonito, o sapato bonito, e olhei para mim, as unhas no pé desse tamanho, glória ao nome santo de Deus, vi que eu não tinha condição de me aproximar daquele lugar mais. Aleluia, glória ao nome santo de Deus. Mas a nossa alma, irmão, tem saudade das coisas do céu. Então a alma que estava no corpo de mendigo sentiu saudade do céu, sentiu saudade da glória de Deus. E quando, irmão, eu tentei me aproximar da congregação, o porteiro disse: aqui você não entra, vai embora daqui, some daqui, desaparece. Glória ao nome santo de Deus. Naquele momento cumpri a palavra da reunião da mocidade, que Deus falou: algum dia você vai chegar aqui, os seus irmãos não vão te receber, mas eu continuarei te recebendo. Alamanaia, salamanaia. Então, irmão, eu sentei do outro lado da calçada, e aqui tem sempre um de coração mais duro e outro de coração mais mole. O de coração mais mole sentiu pena de mim e falou com o de coração mais duro. Então, irmão, aquele de coração mais mole foi do outro lado da calçada e me pegou e disse assim: pode entrar dentro do pátio da congregação, mas não fica aí do lado de fora, você não tem condição de ficar junto da irmandade. Então, irmão, não falava nada, mas eu tirei o chapéu de palha, irmão, coloquei do lado um pedaço de pau e um saco de lixo, e me ajoelhei no último vitor do lado de fora. E alguém passou e disse assim: eu sou um pecador. E o outro disse:
disse, olha o que acontece com quem não guarda a palavra de Deus. Olho de cima, mas Deus, irmão, que sabe tudo, que conhece nós, o passado, o presente, o futuro. E Ele te conhece, irmão. E Ele mandou a palavra sobre José do Egito e disse, olha, eu falei alguns anos para você, que você ia descer no calabouço. Eu te avisei antes que você ia descer no calabouço. Hoje você está no calabouço. Eu não me esqueci de José, não vou me esquecer de você também. Fica no calabouço, que eu vou erguer a tua cabeça. Assim, amados, eu continuei a minha vida, irmão, de mendigo. Um dia, irmão, eu estava, irmão, sentado no Jardim da Luz, e eu vi, irmão, uma voz mansa e doce que tocou no meu ombro e disse essas palavras: o Senhor Jesus te ama. E era o nosso irmão, vendedor de pano de saco, irmão, desses panos de saco de roupa que limpa. Servo de Deus, irmão, fazia 15 dias, irmãos, que Deus me mostrava em sonho para ele. E ele foi lá no Jardim da Luz, irmão, e me pegou, e atravessou a Avenida Tiradentes, irmão, e pediu um copo de leite, um pedaço de pão, e tirou aquele chapéu da minha cabeça, e como um pai, irmão, acaricia o filho, ele passava a mão na minha cabeça e chorava. Alamanaia, cacalavsoia, alamachoia. Assim, amados, o dono do restaurante disse assim: olha, não mexe com essa gente, que essa gente não vale nada. Ele disse: não, esse vale. Toda noite Deus me mostra ele não com essas roupas sujas, mas com uma veste branquinha e um semblante bonito. Glória ao nome santo do Senhor. Assim, amados, aquele irmão me pegou e levou para a sua residência, irmão. Ele morava com mais 4 irmãos moços. Então, irmão, quando eles chegaram lá, irmão, naquela residência, os irmãos se assustaram do meu estado e falaram para ele: irmão, o que é isso que o irmão está trazendo para a nossa casa? Ele falou: isto é um servo de Deus. E contou, irmão, para os irmãos que Deus havia me mostrado para ele em sonho. E o Senhor falou para ele que no meio daquela sacaiada que eu carregava estava o recitativo, estava o inário, estava a Bíblia, estava as fotos da minha mãe. Assim, irmão, eles falaram: então vamos abrir o saco. E quando eles abriram aquela sacaiada, conforme o Senhor mostrou em sonho, estava tudo lá. Então os irmãos deram um grito e falaram: é nosso irmão, vamos cuidar dele, bendito é o nome santo do Senhor. Assim, amados, eu fiquei 15 dias na cama, irmãos, e para encurtar o testemunho, irmão, depois de 15 dias, o Senhor preparou que os irmãos compraram um terno para mim, compraram uma camisa, cortaram meu cabelo, e eu entrei já diferente, não mais como mendigo, e não mais como indigente, mas entrei na congregação como servo de Deus. E Deus mandou a palavra sobre José do Egito de novo. Ele falou assim: olha, você foi fiel no calabouço, agora começa uma segunda obra na tua vida. Esta obra será maior do que a primeira. Você não negou meu nome, não pecou, não transgrediu, e colocarei o teu nome sobre esta cidade de São Paulo, essa cidade que sofreu, onde tu sofreu, esse estado onde tu mendigou pão, esse estado, esta cidade um dia vai exaltar o teu nome, e tu vais ser homenageado como fiz com José, assim farei contigo. Agradeço a Deus, irmão. O Senhor colocou um desejo no meu coração, irmão, de estudar, irmão. E eu comecei a estudar, eu fiz um curso supletivo de 2º grau, irmão. Então, irmãos, um dia, irmãos, eu conversando com o irmão que andava comigo, eu disse para ele: vou fazer uma faculdade. E, irmãos, eu manifestei o desejo junto àqueles irmãos que moravam comigo, mas os irmãos duvidaram e disseram assim: quem é de nós que pode ser um doutor? Nós somos pedreiro, um trabalha de um jeito, outro trabalha de outro. Se nós tivéssemos condição, nós pagávamos uma faculdade, ajudávamos o irmão, mas nós ganhamos pouco todos. Então, irmão, eu fui congregar numa determinada congregação, irmão, e depois do culto eu fui congregar na casa de uma irmã, e quando, irmão, entrei num barraquinho de madeira, a irmã olhou para mim com o véu na cabeça e disse: irmão, eu não te conheço, mas Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. E Deus manda dizer: vejo você num tribunal, Alamanaia. Você crê nisso? Bendito é o nome santo do Senhor. Se você crê, você recebe, que essa é a mensagem de Deus para a tua vida.
Assim, amados, eu fui, irmão, e me inscrevi na USP, para o vestibular da USP. Era a única faculdade em São Paulo, irmão, que tinha curso gratuito. Era a única faculdade que eu podia estudar, irmão. E no dia do vestibular, irmão, da USP, tinha um monte de japonês fazendo um monte de cálculo. E um japonês olhou para o outro e disse assim: eu fiz o melhor colégio, eu fiz o melhor curso preparatório, eu acho que eu não passo. E eu disse: senhor, e eu tenho o pior colégio, nem curso preparatório eu tenho, mas eu tenho o Deus da física, da matemática. Eu vou pedir sabedoria para ele, Alamanaia. E se você quer hoje, Deus vai dar sabedoria para você hoje. Alamanaia! Assim, amados, entrei dentro do banheiro e falei: senhor, eu sou teu servo, não tenho pai, não tenho mãe, já fui mendigo, me dá uma profissão para me ser honrado na terra. E assim, irmão, quando passaram as fases, irmão, do exame da FUVEST, então, irmão, eu fui congregado numa congregação, e Deus mandou a palavra e disse: a pedra que está no teu caminho já foi removida. Era no sábado, irmão, a palavra, no domingo saiu o resultado, irmão. Então fui para a biblioteca municipal, a biblioteca central na Consolação, que existe até hoje, irmão. E lá foi eu e mais um irmão. Eu sentei na escadaria da biblioteca e dei meu RG. E o irmão entrou lá dentro, irmão, para ver o jornal, meu nome, irmão. E ele começou a demorar. E os funcionários da biblioteca conhecia eu e sabia da minha história. Alguns tinham pagado lanche, almoço para mim. E uns falaram para mim: nós estamos torcendo para você. E eu estava ali, irmão, como Mardoqueu, sentado na escada, esperando uma solução. Alamanaia. Mas de repente, Catalamaia, eu vi um grito que chamou pelo meu nome. O irmão falou assim para mim: irmão, você foi aprovado. Calamaia. Assim, irmão, eu peguei o RG, eu pulei a catraca e fui na lista dos aprovados. E quando eu me ouvi o meu nome, eu saí gritando. Fui lá na Praça da Sandra, eu tinha vendido as camisas, a roupa do corpo, e dei um grito no meio da praça: só Deus é Deus. Fui no viaduto do chá e dei outro grito: só Deus é Deus. Fui na Praça da República e dei outro grito: só Deus é Deus. Fui lá no Jardim da Luz e lá dei outro grito: só Deus é Deus. E tô falando hoje: só Deus é Deus. Se você crê nisso, dá glória a Deus agora. Quem é que pode tirar alguém que está na sarjeta? Quem é que pode tirar alguém que está na lama e colocar numa universidade? Só esse Deus. Hoje Deus vai mudar o cativeiro de alguém aqui hoje. Alamanaia, Deus está me dizendo que vai descer com a sabedoria hoje. Receba o dom da sabedoria agora. Receba o dom da ciência, Alamanaia. O demônio tem lutado contra a tua vida. Mas agora Deus começa a dispensar o dom da sabedoria. Receba a sabedoria agora. Receba a sabedoria agora. Receba a sabedoria agora. Os irmãos perdoam, irmão, que quando Deus toma nós, irmão, nós perdemos o juízo, meu irmão. Tem alguém aqui que o demônio tem lutado contra a tua vida, mas agora Deus te anuncia: a sabedoria está entrando na tua casa, está entrando na tua vida, está entrando na tua alma, está entrando no teu caminho. Ninguém mais vai mexer na tua vida. Quando antes dele chegar, eu já te anunciei antes. Assim, amados, a prova do crente, na vida do crente, nunca termina. Quando, irmão, eu comecei a estudar na USP, tinha um problema. Algumas matérias tem que fazer durante o dia. Eu não podia trabalhar. Eu ajudava os irmãos a pagar aluguel. E estava numa situação difícil. Tinha dois caminhos. Eu estudava ou trabalhava. Não podia ser pesado aos irmãos. Eles não mereciam. Tinham me acolhido com o pai Paulo Filho. Então, irmãos, eu marquei entrevista com o reitor da USP. Irmão, e eu fui falar com esse homem, uma calça jeans, um sapato rocadaz e um paletó.
E tinha um tapete vermelho, como tem até hoje na reitoria. E comecei a caminhar, irmão, junto com a reitora, a pró-reitora de graduação. Comecei a caminhar em direção da sala daquele homem. E aquele homem usava óculos de leitura e começou a me olhar por cima daquele óculos. E eu vinha de longe na direção dele. E quando eu cheguei perto dele, aproximadamente 1,5 m, 2 metros, ele deu um grito: "Para aí!" E eu parei. E ele me olhou de baixo em cima e disse para mim: "Posso fazer uma pergunta para você?" Eu disse: "Pode." Ele disse: "Você é evangélico?" Eu disse: "Sou. Sirvo a Deus na Congregação Cristã do Brasil." Ele disse: "Boa igreja." Ao meu nome nas páginas 260 do Diário do Município, qualquer biblioteca, irmão, que eu vou sempre do Diário do Município de São Paulo, está toda a minha vida, toda a minha passagem, todas as homenagens que eu recebi. Eu não sou melhor do que vocês, mas porque ele estava lá, eu confiava. Deus seja louvado. Agradeço a Deus por essa boa preparação. Não trouxe mais a única grande desejo de levar salvação para saudar querida irmandade Vila Guaramar, litoral, passando a paz de Deus. Amém. Graças a Deus, mamãe da menina veio passar uns dias aqui em Brasilândia, onde minha titia servia a Deus. O senhor já recolheu ela. E ela, menina, falou: "Um dia eu quero ser crente na igreja da minha tia." Voltou para casa dos meus avós e com o tempo casou. E no ano de 71 o senhor achou a mãe na graça. Então eu tive o privilégio de já nascer na graça. Eu agradeço a Deus também que no dia 17 para 18 anos, para o exército, não tinha um sapato para congregar. E um dia eu falei: "Senhor, eu vou simular uma oração, vou pegar um celular, simulei uma ligação para o céu e falei assim: Deus, aí o céu, tu é tão rico, o que é um sapato para tu me preparar? Faz essa obra, eu vou glorificar teu nome." No dia seguinte, eu vou me chamar na casa dele e falou: "Saulo, não sei se está em necessidade, me perdoa, mas eu estava no shopping, eu mando comprar um sapato pro irmão. O senhor na Amazonas durou mais de 7 anos e Deus está sendo glorificado nessa noite." Eu tenho graças a Deus também que a situação é muito difícil, e uma palavra o senhor me escolheu numa reunião cidade, falou: "Eu vem aqui, você de óculos, era eu." Falou: "Isso não tem nada, vai chegar a dia que eu vou te abençoar na terra, vou te dar carro zero, vou te abençoar, vou te dar casa." E o senhor não tem cumprido. Deus deu mais de 250 carros, me deu casas, e a palavra de Deus cumpriu na minha vida também. Eu rendo graças a Deus que um dia eu estava numa situação muito difícil, mamãe ainda voltando atrás um pouquinho, acabou o gás, mas não tinha dinheiro nem para comprar o gás. E aí ela pegou a Júlia e falou: "Senhor, eu tenho 5 filhos, tudo pequeno, o que eu faço agora?" Deus falou: "Minha serva, toma o bujão para baixo, nada para comer, durou mais de 3 vezes, Deus está sendo glorificado nessa noite." Assim, nós estamos aqui, o irmão José foi lá, levou a alegria para nós, depois foi em casa, numa prova muito grande. Só um Deus que estava em casa sabia que eu estava passando, e a igreja Deus deu uma doutrina muito forte. Eu falei: "Senhor, e a minha benção não veio." Continuei em casa na oração, o Senhor me colocou em liberdade, e Deus está sendo glorificado também. Agradeço a Deus por enquanto viemos aqui, porque um casal de amigos nossos vai residir aqui, e o Senhor preparou de pagamento para o irmão José. Então agradeço a Deus pelo Senhor, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa reunião é de vocês. Aleluia. Ó, eu fui numa reunião da mocidade. Eu achei tão lindo o casal, 2 casais se despediu, que Deus mostrou para ele a esposa. Os 2, mostrou. Ah, o que você acha que aconteceu? Eu desejei esse momento. Senhor, mostra para mim também. Deus mandou a palavra, todo mundo olha para mim aqui. Todo mundo olhando. Ó, eu chamo a atenção para vocês terem. Olha, glória a Deus. Não perdeu o foco. Sabe o que aconteceu? Deus falou que ia cumprir o desejo do meu coração. Eu esqueci do que eu tinha pedido. Eu estou lá no Jardim Independência, sentado lá no meio dos músicos. Levantou uma moça, cabelo curto, repicado, uma roupa diferente. Eu vou compartilhar. E ela testemunhou de um assalto que Deus fez, preparou e guardou ela, né? Ela estava agradecendo, do jeito dela. Eu olhei assim e falei: misericórdia. Como levanta desse jeito para testemunhar? Eu não caso com uma irmã dessa, mas nem que a vaca tussa. Falei assim. Não deixava, Veio uma voz do céu dentro do meu coração. Essa será a tua esposa. Fechei os olhos, olhei para o Oswaldo que estava do meu lado assim, falei: "Oswaldo, você falou alguma coisa?" Não.
Olhei pro Miguelzinho que estava do meu lado. Você falou alguma coisa? Não. E fiquei quieto, atônito. Quieto. Nem dei mais glória a Deus. Fiquei sério. Aí, o ancião da nossa congregação, ele prega apontando assim. Ele prega apontando, não tem jeito. E ele, na hora da palavra, apontou para mim e falou: e aí, moço? Olhei assim, que Deus falou com você no testemunho e vai cumprir na tua vida. Rapaz! Sabe o que aconteceu naquela hora? Eu dei um glória a Deus e virei pro lado das irmãs. Ela estava lá. E aí, irmã, daqui aconteceu, eu falei: agora vou me preparar, né? Antes de terminar de cantar o último hino, eu levantei, fui lá atrás e fiquei olhando para ela, o porte dela, tudo direitinho. E Deus falou: agora você vai conversar com ela, que ela é sua esposa, pode pedir ela de casamento. E a coragem? E o medo? E aí, Miguelzinho, está preparado? Tá. Eu não tive coragem. Passou um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Tem um irmãozinho aqui que está ali, ó, no cantinho ali, ó, ele estava junto comigo quando o episódio de falar de casamento. Às vezes nós temos medo de tomar uma iniciativa, sabia? Parece tudo difícil, com tantas coisas que vem acontecendo, né, moças? Né, moço? Mas não temas, porque é Deus que vai abrir a porta nas vossas vidas. E eu não falei com ela, sabe o que Deus falou? Já que você não fala com ela, eu vou mandar ela na tua casa. Era só eu crente na minha casa. Eu aluguei 4 ônibus para a mocidade fazer uma visita. Gostoso, né? Viajar de ônibus para a mocidade, cantando hino, comendo salgadinho, dando glória a Deus, aleluia. Gostoso, não é? Aí eu acordei 5 horas da manhã, quando eu ia na cozinha, quem estava conversando com a minha mãe? Ela toda feliz, sorrindo. Glória a Deus. Vocês vão conhecer ela, só sabe dar risada, só sorrindo, só sorrindo. Ela ficou tão feliz quando ela casou comigo, vocês nem imaginam. Sabe, irmãos? E aí não tive coragem de falar com ela de novo. Dá um medo, sabe? Sabe o que é isso? É temor. E assumir um compromisso. Eu tenho comigo particular, o batismo e o casamento é igual. Se Deus abriu a porta do casamento para vocês, casem e sejam felizes. Porque eu sou feliz. 32 anos de casado e 33 anos que eu conheço ela. Glória a Deus. Ó, nós temos altos e baixos na nossa vida, tantas coisas aconteceram. Só para vocês terem uma noção, o Senhor me colocou como ancião faz 7 meses. Hoje é a primeira reunião da mocidade que eu estou atendendo. Vocês fazem parte da promessa de Deus. Esses testemunhos, as orações, faz parte do que Deus mostrou para mim. Glória a Deus. Eu sou tão feliz com ela. Glória a Deus. Eu quero que vocês sejam felizes como eu sou. Glória a Deus. Respeito, amor, alegria. Glória a Deus. Aleluia. Há 50 dias atrás, irmandade, ou melhor, menos ainda, eu fiquei 45 dias sem trabalhar porque meu documento do meu carro ficou apreendido. Houve um problema no Detran, na troca do meu carro, porque eu sou taxista. Eu passei essa luta. E quando eu achei que acabou a luta, fiquei mais 10 dias de cama, uma infecção forte na urina, nos rins. E Deus me libertou faz 2 dias. Glória a Deus. Eu estou dando glória a Deus aqui com vocês. Ó, Aleluia. moço, pode se preparar que em sonho, em visão, Sim, Senhor. em revelação, andando na rua, congregando em outras reuniões de jovens e menores, eu vou buscar a tua esposa. Moça, pode se preparar, viu? Se prepara. Aleluia. Vai chegar um príncipe encantado aí. Nossa, olha o sorriso delas. Nossa, que alegria. Ó, se prepara. Vocês vão trabalhar na obra de Deus. Vocês vão ser muito felizes. Deus vai dar continuação a essa obra. Tá bom assim? Glória a Deus. Eu era novo no caminho. Eu estou abreviando porque o tempo passou. Meu pai me deu uma surra. Quebrou um rolo na minha cabeça. Meu pai não era crente. Senhor Deus. Ele não gostava de crente. Mas um espírito tomou ele. E não era o meu pai, era um espírito que estava nele.
Por isso que em tudo nós temos que discernir o que passamos dentro de casa. Ou seja, quem for, não é a pessoa que está brigando com você, é um espírito que está nessa pessoa. Se você clamar e orar, na hora de dizer assim, Senhor Jesus, cobre o teu sangue, o espírito vai embora da pessoa, você pode abraçar que Deus faz a obra. Se tem alguém que tem algum rancor, alguma tristeza com alguém, se lembra que não é a pessoa, não é o pai, não é a mãe, não é o esposo, não é nenhum filho, nada. É um espírito que se alojou. Por isso que nós temos que viver debaixo do sangue do Cordeiro Eterno, que esses espíritos não venham a tomar nós. Sabe o que aconteceu? Fui para a congregação do Parque São Lucas, uma busca de dons. Eu estou abreviando. Cheguei na igreja, era 6 horas da manhã, para uma garoa que só Deus mandava, mas eu fiquei lá na porta, lá, esperando abrir a igreja. Foi chegando a mocidade, até abrir o portão, e um conta testemunha aqui, outro conta testemunha ali. Eu feliz de ouvir a obra, e eu provado na minha casa, vou desistir de ser crente, não aguento mais. Uma voz falou no meu coração, eu tenho obra na tua vida também. Maior do que você ouviu agora, eu vou fazer na tua vida. Veio um passarinho voando, o passarinho pousou em mim, Deus me selou com a promessa. Comecei a falar a linguagem dos anjos antes de começar a reunião de jovens e menores. E eu entrei nesta reunião de jovens e menores já selado com a promessa do Espírito Santo. Deus preparou meu casamento em 10 meses. Foram no meu casamento pouquinhas pessoas, só 1.300 pessoas. Estão entendendo? Tirei xerox do convite e distribuí para todos os meus amigos. Batatinha, refrigerante, 110 quilos de bolo, tudo, Deus tomou todos os corações. Carne desfiada, pão, uma festa da minha vitória. Vim na reunião de mocidade antes da festa, na loja. Aleluia. Testemunhei aqui a obra que Deus fez. Meu ancião querido, meu irmão Júlio Escavaz, estava na presidência. Minha esposa levantou para testemunhar. E minha mãe foi congregar pela primeira vez na reunião da mocidade. A mesma igreja do Parque São Lucas. E o Senhor falou, irmão Claudinho, irmã Ivani, fecha essa reunião de mocidade com chave de ouro na vossa vida. Deus foi lá atrás e selou a minha mãe com a promessa do Espírito Santo. Quem não tem a promessa, fica com a comunhão. Não perca o foco, glória a Deus. 37 anos, 38 anos que Deus me chamou, o Senhor já chamou 110 pessoas na minha família. Estava estudando para padre. Tocava o sino da igreja, levava a hóstia, o cálice. Eu queria ser padre. Tão feliz, contente, Deus veio e mudou minha história. Revelou esta graça, me converteu. E eu estou aqui hoje dando glórias e louvores a Deus. Mocidade, presta atenção nessa obra que eu vou contar para vocês aqui. Eu sou taxista. Sou prestador de serviço com uma companhia de seguros. Aleluia. Final do ano, fiquei de plantão, recebi no meu GPS do meu carro, do aplicativo, um acidente na Regis Bittencourt, dá mais ou menos uns 45 km da Vila Califórnia até Imbu, 50 km na Regis Bittencourt. Aleluia. E aí o telefone tocou, seu Cláudio, tem um acidente, um carro entrou debaixo do caminhão. O senhor pode ir lá fazer o socorro lá? Não vai dar para mim ir, está longe demais, não vai dar para mim, não, o senhor tem que ir. Falei, não vai dar para ir. E não fui. E vem de novo o serviço e liga. Seu Cláudio, já recorremos todos os meios aqui, não tem ninguém. Pode ir lá que é você que vai ter que ir. É um caso especial. Falei, então tá bom, se vão me esperar, então eu vou. Saí da minha casa e vou embora, Bandeirantes, né? Marginal Pinheiros. Peguei ali a Francisco Morato e vou embora. Aleluia. Regis Bittencourt, rodovia, segue para o Paraná. De repente o trânsito parou, entrei no acostamento e vou indo, a polícia achou ruim comigo. Não, eu sou da seguradora e vim atender esse caso aqui. Quando eu chego lá, irmandade, já era 2 passageiros, duas pessoas que estavam no carro. Todo mundo presta atenção. Aleluia. E o moço estava lá, né, intacto, tudo certinho, senhor? Seu Felipe? Tá bom, é o senhor que vai me levar embora para casa, vai comigo no hospital, na delegacia? Eu falei, sou eu mesmo. Então tá bom. Quem estava com você? Não, já foi para o hospital já. Então tá bom. Aleluia. Por isso ali já dando baixa, tudo certinho, o carro vai para o desmanche, já vai para o guincho, peguei todas as coisas dele, coloquei ele na sacola, já pus no meu carro. Felipe, entra aí no carro, vamos embora. Não, vamos primeiro para o hospital. Mas motorista, eu tenho um caso para te falar para você. Ah, é? Você quer conversar comigo? Quer? Então tá bom.
será que você pode me ajudar? Eu falei, eu estou aqui à sua disposição. Estou aqui à sua disposição. Nossa, eu vou contar um caso para você. Eu não sei se você vai entender. Eu falei, não tem problema, pode falar. Ó, vou contar uma coisa para você. Todo mundo presta atenção. Sabe o que é? Lá na faculdade onde eu estudo, eu conheci uma moça. Ela é tão linda, tão bonita. Eu não aguentei, cheguei para ela e falei assim, moça, você quer namorar comigo? Ela falou, não. Por quê? Porque eu sou uma serva de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu não posso namorar com pessoas estranhas à fé. Como assim? Deus vai preparar um esposo de dentro da igreja. Glória a Deus. Aí ele começou atrás dela. Não, esquece essas coisas de igreja. Não se preocupe com essas coisas de igreja. Eu vou fazer você feliz. Vou te dar um apartamento, vou te dar carro, vou viajar para a Europa, Estados Unidos. Não. Eu sou auxiliar de jovens. Glória a Deus. Eu sou organista. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aí eu olhando para ele sério assim. Ele contando assim, sabe? Aí ele falou assim para mim, ó. E aí eu vi que não teve sucesso, eu fui na igreja dela. E mesmo indo na igreja dela, indo lá na frente, recitando tudo, mas eu não queria me batizar, porque eu não queria ser crente. Não era crente. Mas era um espetáculo. Você precisa ver, ele estava apaixonado por ela. Paixão aguda. Não é? Aí, motorista, eu vi que eu não obtive sucesso, frequentei a casa dela, fui aconselhado pelos pais. Mas eu não me via como crente, não tinha condição de ser crente. Tudo bem, passou o tempo. Eu me planejei. Pode deixar. Eu vou agir agora diferente. Cuidado, presta atenção, moça. Aleluia. Reuniu todo mundo no final da faculdade e foram lá tomar um lanche, comer uma coisa, tudo certinho. Reuniu todo mundo lá, né? E aí ele chegou para umas amigas dele, uns amigos dele, e falou o seguinte, deixa eu sentar do lado dela. E ela sentou lá. Por isso que nós temos que vigiar. E ele falando para mim, aí moço, ô taxista, eu premeditei uma situação e fui lá no copo d'água dela, porque ela não tomava outra coisa, não ser água, e joguei um pozinho lá dentro da água dela. Aleluia. Falei, minha esposa, chama como? Boa noite, Cinderela. Isso mesmo, boa noite, Cinderela. Jogou lá no potinho dela, lá no copinho dela, e ela bebeu. De repente ela já estava olhando para cima, e todo mundo já se preparado para ir embora. Aí eu falei para todo mundo, pode deixar que eu levo ela embora para casa. Colocar ela no carro, ele colocou o cinto de segurança nela. Viu, moça? E sirva de ensinamento para todos nós. Saiu ali da Vila Madalena com destino a Embu, com um plano satânico e diabólico. Quando ele pegou a Regis Bittencourt, ele acelerava o carro. Uma voz entrou dentro do carro e falou assim, para o carro e coloca ela na calçada. Ele olhava para todos os lados, ele olhou para mim assim, e aí taxista, você está acreditando? Perfeitamente. Segunda voz falou no meu carro, para o carro e desce ela na calçada. Ele olhou de todos os lados e eu não parei. Fiquei olhando assim e falei, meu Deus. Presta bem atenção, moças. Aí olhou para mim e falou, e aí, taxista, você está acreditando no que eu estou falando? Muito mais. Estou acreditando em tudo que você está falando. Mas você sabe o que eu estava pensando? Eu já não sei. Tem um motel ali na frente, ó. Eu ia entrar com ela dentro do motel. Estou vendo algumas crianças que suportam. Eu tenho que falar. E eu ia deixar ela grávida. E ela tinha que casar comigo. Entenderam bem aí, moças? E acelerava o carro e ia indo. Terceira vez.
a voz de novo dentro do meu carro. Para o carro e põe ela na calçada. Desceu uma bola de fogo do céu e deixou eu ceguinho e bati atrás do caminhão. Comecei a chorar na hora. Deus guardou, aleluia. Deus guardou ela. Que no percurso da sua vida tivesse um acidente. Moço, vocês perceberam como Deus ama a nossa alma? Prestou bem atenção? Ele olhou para mim, eu estava chorando e falou: o que foi? Vai me dizer. Você é da igreja dela, pastor. Deus ama ela. Ninguém coloca a mão nos escolhidos do Senhor. No celular. Avenida Ricardo Jafé. Carro parado no local, tem que conduzir a família até a sua casa. Lá vai eu. Pertinho de casa, Ricardo Jafé no Ipiranga. Cheguei lá, já tinha 2 guinchos lá. Um carro parado bem no meio da avenida. Encostei o carro, o cara do guincho já fez assim pra mim, ó. Disse dizendo: pepino. Desci do carro, tudo certinho. Boa tarde, tudo bem? Aí já veio um moço assim. Bonito moço. Boa tarde, tudo bem? O que aconteceu? Aí o cara me disse: ó, puxou o pneu do carro dele, não sei se ele pegou algum buraco. E já todo mundo tentou tirar essa roda do carro, não consegue. Já viraram chave, nós já pegamos outra barra de ferro para poder tirar, vai quebrar o parafuso, vai dar problema. Então o senhor pode levar essa família embora? Ah, tem mais gente aí, tem uma moça lá. Ah, tem a moça lá também. Bom. Então, taxista, leva eles embora. Nós vamos ter que pôr um patinete na roda para subir no guincho, né? Irmãzinhas, presta atenção. Ah, meu Deus. Eu falei para os guinchos: espera um pouquinho só. Por quê? Não, espera um minutinho só. Moço, entra no carro. Entra no carro que eu quero conversar com você e com ela. Glória a Deus. Aí ele entrou no carro, fui no vidro assim, ó. Paz de Deus. Aí o irmão: amém. Ela também: amém. Aleluia. Falta 1 mês para vocês casar. Glória a Deus. Deus tem obra na vossa vida. Aleluia. Uma tentação manifestou em vocês agora há pouco. Glória a Deus. E vocês iam entrar naquele motel ali. Pai do céu! Perdoa, irmão, perdoa! A irmã também perdoa! Forte. E acontecer um acidente no vosso percurso. Para vocês saberem que Deus ama vocês. Foi Deus que murchou esse pneu. Aleluia! Fez esse carro parar aqui, travar, que glória! Travou, irmão, travou, glória! Eita glória! Glória a Deus! Vocês sabem que Deus ama vocês? Está destravado a roda, está destravado, vocês vão embora com esse carro, glória! Aleluia! Deus cortou o laço agora. O espírito de tentação vai embora da vossa vida agora, no nome do Senhor Jesus. Os caras do guincho, e aí, taxista, pode soltar agora a roda. Pode soltar a roda. Como assim soltar a roda? Vai lá agora, solta a roda. Aleluia. Ele olhou pra mim assim. Aleluia. Não é possível. Pai do céu! Soltou a roda. Vocês estão entendendo qual é a misericórdia de Deus? Qual é a obra de Deus? Vela pela vossa pureza. Aleluia! Santo Deus. Espírito de tentação. Saia do nosso meio. Todos nós já passamos por isso e o Senhor nos guardou.
alguém que no percurso da sua vida houve algum acidente, presta todos atenção agora. Se você passou daquele portão e está aqui dentro, Deus te perdoou. Não peques mais. Seja feliz e Deus vai te abençoar na terra. Posso contar mais um? Glória a Deus. Vocês são uma planta plantada por Deus. No princípio, a planta que Deus planta, ninguém arranca. Custa o que custar, Deus vai te guardar. E o vosso nome está escrito no livro da vida. E tem alguém aqui que o inimigo soprou e disse: Deus riscou o teu nome do livro da vida. Me mostra aqui, aonde foi que Deus riscou o nome de alguém aqui? Ele preserva pelo que ele faz. E os planos de Deus, você está incluído. Deus vai cumprir. Nada está perdido, viu moça? Viu moço? Cheguei num ponto de táxi, estava com fome, encostei o carro lá e desci correndo, porque isso era 2 horas da tarde, 3 horas já tinha uma corrida para fazer. Presta atenção todos, né? Quando eu estou indo para o restaurante, um senhorzinho na calçada falou assim: moço, não joga a tua comida fora, traz ela para mim que faz dias que eu não como. Eu falei: santo de Israel. Não, espera aí que eu já volto. Aí eu entrei no restaurante e falei assim: meu Deus, eu vou pegar minha bandeja para comer. Aí eu como rapidinho e levo uma marmitex para ele. Eu falei: não, eu pensei comigo: não, ele faz dias sem comer, não. Ô moça, faz sabor. Faz uma marmitex para mim, por favor. Então tá bom. Aí põe um suco, por favor. Tá bom. Ah, faz 2 marmitex. E um você põe água e outro você põe suco. Tá bom. Vai lá preparando tudo certinho. E Deus, irmão. Glória a Deus. Começou a me visitar. Eu esqueci onde eu estava. Vai ver. Fui lá, paguei lá no caixa, tudo direitinho. Saí na rua, tinha uma caixa de papelão num poste. Do lado do poste. Catei a caixa de papelão. Abri a caixa de papelão, onde trabalha 7.000 funcionários, uma companhia de seguro. Sentei do lado dele. Ele estava feridinho, mijadinho, sem tomar banho. Tá bem? Aí eu fui abrir a sacolinha assim, pus no colinho dele e falei assim: qual é o seu nome? Não sei. Onde você mora? Não sei. Então, ó, tá aqui, ó. Deus preparou comida para você. E fui abrir a sacola e coloquei também. Só que você não vai comer agora, porque nós vamos fazer uma oração para agradecer a Deus pela comida que Deus preparou. Serve de ensinamento e é tópico. Toda vez que nós for comer ou beber ou sair de casa, faça uma oração e agradeça a Deus. Quando eu estou lá do lado dele, lá, irmã, ali encostadinho nele assim, com a marmitex no colo, passou um taxista: Cláudio, você é louco, rapaz! Sai daí do meio, você vai pegar pulga, pegar doença. Eu falei: fica em paz. Fechei os olhos. Senhor nosso Deus que está no céu, um minutinho só de oração, não tem problema. Agradeço a Ti por esse dia, por conhecer ele que não sabe o nome dele, não sabe onde mora, mas ele tem uma alma, ele deve ter uma família. Foi uma obra na vida dele. Graças que damos por esse alimento, abençoe nosso corpo que vai receber, que venha produzir saúde para nós. Que Deus seja louvado, aleluia. E ele sorrindo, porque quando Deus visita a nossa alma, dá um sorriso espiritual. Ai, cantar, chegou os agentes da prefeitura lá. Vê o nome dele, vê onde ele mora, falei, tudo certinho lá, porque o pessoal da Cracolândia foi na Cracolândia, viu, irmão? Tem que descobrir para eles levarem embora para casa. E aí eu abri o marmitex, ele começou a comer. Como eu abri meu marmitex, fiquei: o senhor não lembra de nada? Aí ele olhava para cima, assim, cheio de droga. Olhava. E eu
Senhor Jesus, cobre com teu sangue. Faz uma obra com ele. Ouve todo mundo, irmão. Não deixa de ouvir. Toda honra e toda glória pertence a Deus. De repente ele falou assim, moço, você fez uma coisa que eu faço. Ah, é? O que é que você faz? Eu oro. Ah, você ora? Louvado seja Deus. Então ele ouviu a sua oração. Ele ouviu a sua oração. E comendo. Ó. E além de orar, eu faço outra coisa. O que você faz? Olha o que ele fez. Aí eu falei para ele, então você ora e toca violino? Ele falou, como é que você sabe que eu toco violino? Vocês veem que ele não estava bem da cabeça. Eu falei, santo de Israel. Aí ele comendo assim, ó, eu vou numa igreja. Ah, você vai numa igreja? Vou, também vou numa igreja. Bom, eu já sabia que ele era músico, que ele orava e que ele ia na igreja, e maior do que tudo isso, ele era meu irmão. Não despreze ninguém. Não despreze. O desprezo judia. O desprezo mata. Glória a Deus. E aí ele vai. Moço, acabou a marmitex dele que ele comeu todo dia. Pra ele. Passou de novo lá, o taxista, todo mundo olhou para mim. O que você está fazendo aí no meio desse povo? Não, fica em paz, está tudo certo, todo mundo olhando. Por isso que eu falo que Deus me fez esquecer onde eu estava. Ele olhou para mim e falou, eu tenho uma esposa. Eu tenho 2 filhos. Vou abreviar. E de repente, você não lembra teu nome? Ele olhava para cima. Meu nome tem A. Ah, tem A o seu nome? Então tá bom, é no começo, no meio, no fim. Meu nome também tem A, eu chamo Cláudio. Tem A também. Aí, meu nome tem L. Opa, L? Então, glória a Deus. Vai lembrando. Aí ele lá. É L, A, então vamos falar lá, né? Lá ele, lá. Laércio. Meu nome é Laércio, glória a Deus. E tão feliz, irmão. Meus agentes tudo de longe ouvindo, já para poder. Mas o horário vencendo, eu tinha um compromisso que não tinha como mais eu perder. Irmandade, eu fiquei ali numa situação tão difícil, falei, Laércio, meu irmão na fé em Cristo Jesus, vou orar por você. Deus vai levar você embora para casa. E você vai voltar a tocar esse violino. Haverá uma grande obra na tua vida. A paz de Deus, meu irmão, todo sujo, fedido, com aquela barba grande, toda suja, eu vi um ósculo santo dele. Entreguei na mão dos agentes lá e entrei no meu carro e fui embora. Isso foi numa sexta-feira. Sábado, domingo, segunda-feira já estava levando umas roupinhas para ele, tudo para encontrar com ele e dar uma roupinha para ele. Tão gostoso, né? Ser útil na obra de Deus. Fazer alguma coisa na obra de Deus. Viu, moço? Viu, irmão? Viu, moça? Vê se alguém do teu lado não está precisando de alguma coisa. Foi como Deus deu. Foi aqui, foi numa oração. Senhor, derrama o dom da piedade. Aleluia. Não foi isso que nós ouvimos? Santo Deus. E aí, irmandade, o que aconteceu? Tive que trabalhar. Quando eu voltei, a polícia foi lá, tirou todo mundo que estava ali. Todo mundo, sumiu ele. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Tá bom? O ano passado foi orado para novos obreiros, irmão. E eu era cooperador no sítio Pinheirinho. Uma salinha, pertinho da minha comum congregação. E de lá daquela salinha nossa, segunda-feira agora foi confirmado o 16º irmão para o Ministério da Obra de Deus em São Paulo. Tirou 16 irmãos. Anciãs, diácono, cooperador de jovens, encarregado local. E olha, sabe o que aconteceu? Deus confirmou um dos irmãos nossos, que era porteiro para ser ancião,
em Mogi das Cruzes. E nós vamos na ordenação dele. Vai mandar do sítio Pinheirinho, da Califórnia, do Jardim Independência. E todos os carros, foi todos os carros. Foi todo mundo para a ordenação. Chegamos em Mogi das Cruzes, irmã Davi. Já a igreja não tinha mais lugar para o povo entrar, a rua estava parada. E os irmãos desceram do meu carro, os anciãos desceram, os diáconos tudo desceram. Minha esposa estava junto também. E eu fui procurar lugar para estacionar o carro. Roda um quarteirão, roda 2 quarteirão, 3, 4, 5. Achei longe da igreja. Parei o carro, falei, Senhor, guarda o carro de toda essa querida irmandade. E vou correndo no meio da rua, porque a calçada já estava cheia de irmandade. E vou correndo no meio da rua, com a pasta debaixo do braço. Senhor, arruma um lugarzinho para mim, por favor. De repente, no meio ali da rua, paz de Deus, irmão taxista! Parei na hora. Virei para trás. Aleluia. Uma irmã falou assim, sabe quem sou eu? Esposa do Laércio. O irmão Laércio, aqui sou eu, irmão. Glória a Deus. Santo Deus. Deus voltou a minha dignidade. Devolveu eu para minha família. Me libertou das drogas. E está aqui os meus filhos. Fazer na nossa vida. E obras maiores que vocês escutaram, todos nós que estamos aqui, Deus vai fazer ainda nas nossas vidas. O horário já passou, nós já vamos ficar na comunhão, vamos suprimir este hino, e o Senhor Deus revelará do céu a sua palavra. Eu dizia para minha mãe que eu queria ganhar um computador de presente. Eu agradeço a Deus. Eu nunca havia ganhado um presente. Eu agradeço a Deus que os dias foram se passando. E quando chegou o dia do meu aniversário de 8 anos, eu levantei pela manhã, procurando a minha mãe, e perguntei para ela se ela tinha comprado um computador para me dar de presente. Eu agradeço a Deus que ela olhou dentro dos meus olhos, e os olhos delas lacrimejavam por não ter condição de comprar o que eu tanto desejava, pela situação de precariedade que vivíamos. Mas eu agradeço a Deus que ela olhando para mim, ela disse, filho, a mãe não pode te dar um computador, mas à noite eu vou te levar na busca dos dons de Deus na central de Embu, e Deus pode te dar um presente. Eu agradeço a Deus nessa noite, que naquele dia 1º de março de 1998, se eu tivesse ganhado um computador, ele já teria sido ultrapassado pela tecnologia, mas naquele dia eu ganhei o melhor presente que eu já ganhei na história da minha vida. Aleluia! Eu fui batizado com a promessa do Espírito Santo. Eu agradeço a Deus que minha mãe aprendeu com meu avô, um homem bastante idôneo, bastante consagrado a Deus, que tinha sido cooperador no estado do Paraná. Se ela instruísse o mancebo o caminho que ele devesse andar, quando ele chegasse à idade adulta, ou até mesmo na velhice, ele jamais se esqueceria. Agradeço a Deus que aos 10 anos de idade fui batizado nas águas do batismo, e Deus tem me guardado no mundo até este presente momento. Então, eu agradeço a Deus que Deus tem me preparado uma viagem sexta-feira, e como eu não vou ter disponibilidade de congregar durante a semana, agradeço a Deus por ter cumprido a palavra na minha vida, quando Deus me prometia muitas vezes que eu atravessaria as fronteiras e chegaria a nações onde nem passou pela gente. Aleluia! Agradeço a Deus e desejo levar a salvação da igreja com a santa paz de Deus. Amém! Irmãos, em rápidas palavras, eu agradeço a Deus que eu estava em pé e Deus compungiu meu coração para comprar uma obra. Eu agradeço a Deus que no primeiro ano, que Deus me deu a graça de ingressar na faculdade, no primeiro dia de aula, eu olhei aquele lugar pecaminoso e falei, Senhor, eu preciso de 2 companheiros que vai me ajudar a ser crente dentro da faculdade. Eu agradeço a Deus que quando foi no próximo dia de aula, Deus preparou para mim 2 companheiros na faculdade. Enquanto era durante a semana, nós estudávamos, e aos finais de semana nós íamos congregar, fazer visita, e às vezes após o culto Deus preparava alguma visita e ocasionava que nós tínhamos que dormir nas estações de trem, nas estações de metrô, nos pontos de ônibus, porque nós perdíamos a última condução para ir para a nossa casa. Mas eu agradeço a Deus que um dia pela palavra, Deus prometeu para um dos meus companheiros que Deus ia dar um carro para ele, para nós poder servir a Deus. Eu agradeço a Deus que os dias foram se passando e Deus deu um carro para o meu companheiro, e quando era os finais de semana, nós íamos congregar, viajar,
fazer visita com aquele carro. E quando era durante a semana na faculdade, Aleluia. todo dia ele fazia o mesmo trajeto, ele levava o nosso companheiro na casa dele, fazia o retorno e me levava até a minha casa. E todos os dias era dessa forma. Mas eu agradeço a Deus que quando foi no dia de quinta-feira, certo ponto do trajeto, quando ele foi fazer esse procedimento, nós fomos abordados por 4 rapazes, 2 em cada moto, que cercaram o carro e anunciaram o assalto. Aleluia. Naquele momento, pelo Gustavo ter comprado aquele carro com bastante dificuldade, ele veio a reagir àquele assalto. Naquela hora, com bastante ímpeto e violência, aquele bandido abriu a porta do carro e disse assim: eu só ia levar o carro, mas só porque você reagiu a esse assalto, agora vai morrer você e quem estiver dentro do carro. Eu agradeço a Deus que um bandido subiu na outra moto e 2 entraram dentro do carro. Um foi no banco da frente armado, com a arma sobre a cabeça do Gustavo, e o outro foi no banco de trás também armado, apontando a arma para mim e para o outro moço. E o bandido da frente disse assim: segue a moto e não tenta nenhuma brincadeira, porque senão vou estourar sua cabeça. Eu agradeço a Deus que o meu companheiro foi dirigindo aquele carro, e dado o momento nós percebemos que nós havíamos chegado na cidade de Embu, em uma favela chamada Favela do Inferninho, e um grande assombro tomou conta do nosso coração, pelas notícias que nós ouvíamos dizer que quem estava dentro daquela favela, daquele lugar, não saía daquele lugar com vida. Eu agradeço a Deus que naquela hora ele abriu a porta do carro e com bastante violência arrancou os 2 moços de lá de dentro e disse que nós ficássemos de joelho e nos jogou no chão com os nossos materiais da faculdade, caderno, caneta. Eu agradeço a Deus que ele disse as mesmas coisas. Eu só ia levar o carro, mas só porque o seu amigo reagiu a esse assalto, agora vai morrer ele e vocês 2. Eu agradeço a Deus que naquele momento, aquele bandido disse assim: antes de eu matar uma vítima, de eu matar uma pessoa, eu sempre dou oportunidade para a vítima dizer as últimas palavras que diria antes de morrer. Mas só porque o seu amigo reagiu a esse assalto, eu vou fazer diferente. Apontou para mim e disse: você vai escrever nesse caderno quais seriam as últimas palavras que você diria para o seu amigo antes de ele morrer. Só que ele vai morrer sem saber o que você escreveu, porque ele reagiu a esse assalto. Eu agradeço a Deus que eu peguei a caneta e o caderno, minha mão foi tremendo, eu fui escrevendo alguma coisa. E quando eu terminei de escrever, eu coloquei o caderno e a caneta no chão. Ele caminhou até a direção do Gustavo e perguntou para ele: moço, você está preparado para morrer? E o Gustavo não respondeu nada. Eu agradeço a Deus que na segunda vez ele fez a mesma pergunta: moço, você está preparado para morrer? E o Gustavo novamente não respondeu nada. Eu agradeço a Deus que ele engatilhou o revólver e perguntou novamente para o Gustavo: moço, você está preparado para morrer? E quando foi a terceira vez que ele fez essa pergunta, eu olhei para o lado, para o rosto do Gustavo, e da sua boca não saíram palavras, mas os seus olhos começaram a correr lágrimas. Eu agradeço a Deus que naquele momento eu me lembrei que um dia dentro da nossa casa, quando eu orava junto com aqueles 2 moços, a boca de Deus tomou a boca da minha mãe e anunciava dentro da nossa casa que no dia que nós passássemos por uma situação que nós não vêssemos saída e nem caminhos, e que os espinhaços da morte nos cercassem, e que não tivesse na nossa boca palavras para conversar com Deus, a lágrima que corresse dos nossos olhos, ela conversaria com Deus e expressaria o nosso sentimento. Eu agradeço a Deus que naquele momento eu comecei a entender o que a lágrima do Gustavo falava para Deus. E a lágrima do Gustavo falava: Senhor, quando eu era criança eu recitava na reunião de jovens, eu cantava: eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor. E quantas vezes eu ouvia a palavra e recitei que o Senhor era o meu pastor e que nada me faltaria, e que ainda que eu passasse pelos vales da sombra da morte, eu não deveria temer, porque tu estarias comigo. Eu agradeço a Deus que naquele momento, aquele bandido com revólver engatilhado colocou na cabeça do Gustavo, mas a igreja do Fátima está na comunhão, e acredita nessas coisas. Quando ele puxou o gatilho, a bala não saiu. Eu agradeço a Deus que ele apontou para cima, puxava o gatilho, a bala saía. Eu agradeço a Deus que na segunda vez ele fez a mesma coisa, ele gatilhou o revólver, colocou na cabeça do Gustavo, mas quando ele puxou o gatilho, a bala novamente não saiu. Olhava para cima, puxava o gatilho, a bala saía. Eu agradeço a Deus que na terceira vez ele pegou uma outra arma, engatilhou o revólver, colocou na cabeça do Gustavo, mas quando ele puxou o gatilho, a bala novamente não saiu. Olhava para cima, puxava o gatilho e a bala saía. E quando foi a terceira vez que ele fez isso, o Gustavo olhou para mim e perguntou: Felipe, você está vendo o que eu estou vendo? E ele tinha os olhos fixados para o alto. Eu comecei a olhar para cima para ver se eu via alguma coisa. Mas confesso para a igreja que eu não via
via nada, mas ele dizia: Felipe, estou vendo agora no céu escuro uma bola de fogo descer na nossa direção. Agradeço a Deus que ele foi dando glória. No momento ele deu um grito: Felipe, a bola de fogo bateu na minha cabeça. E quando ele disse essas palavras, Deus batizou Gustavo com a promessa. Ele começou a falar linguagem e manifestar a promessa. E a virtude que estava no Gustavo passou para mim, e a virtude que estava em mim passou para o Júlio. E de repente os três moços começaram a falar linguagem e manifestar a promessa. Eu agradeço a Deus que o Gustavo levantou do chão, apontava para cima, apontava para a terra e falava a linguagem. E cada glória que ele dava, cada linguagem que ele manifestava, era um demônio que caía dentro da favela. Então você que está aqui nessa noite, abre a tua boca e dá glória a Deus. Você dá, para o demônio que eu vou derrubar. Eu agradeço a Deus que ele levantou do chão. Nós começamos a se abraçar, a manifestar a promessa. Eu agradeço a Deus que dada hora, um bandido olhou para o outro e disse assim: vamos embora daqui, porque pelo jeito esses caras tá mais louco do que nós. Agradeço a Deus que Deus livrou nós da morte e o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus que nós fomos lá dentro do carro, manifestando a promessa e falando linguagem. Porque Deus havia acabado de batizar o Gustavo com a promessa do Espírito Santo. Ele foi dirigindo o carro, e quando ele andou mais ou menos 3 quilômetros com o carro, ele parou o carro, olhou para o banco de trás aonde eu estava e perguntou para mim: Felipe, o que você escreveu no caderno? E quais seriam as últimas palavras que você me diria antes de morrer? Eu agradeço a Deus que eu peguei o caderno, passei para ele e ele começou a ler o que eu tinha escrito. Eu havia escrito assim: livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17: toda arma preparada parecendo que agora, filha? Ah, mãe, paciência, Deus terá misericórdia, Deus vai me perdoar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Passou, você pintou a unha, meu, minha unha pintada, filha, você unha pintada agora, filha. Mãe, paciência, mãe, Deus me perdoa, tenha paciência. É assim, tá bom. Passou mais um tempo, pôs calça comprida. Filha, mas agora a palavra de Deus condena, não vista a mulher traje do homem, que Deus não se agrada. Tá? Mãe, tenha paciência. Deus sabe que faz, eu estou na mão de Deus, e vai, irmão, vai. Irmão, quando foi ver a moça fazendo congregar, lá no serviço, estava do jeito das outras mocinhas. No fim do ano teve uma festa. Foi lá, mãe, eu vou na festa. Filha, não vai na festa. Não é despedida de fim de ano. Ô, mãe, filha, esse lugar não é uma crente, filha. Eles vão beber, vão fazer tudo isso. Não, mas fique em paz, só despeça, nós trocamos os presentes de amigo secreto. Eu ia embora. E ela foi na festa, irmão. Glória ao nome do Senhor. Chegou lá na festa, alta hora da noite. Irmão, acabou os ônibus, não tinha mais ônibus. Aí alguém falou, eu te levo. Levando as outras moças. E foi levando as moças para casa. E deixou a moça por último, irmão. E aí já tinha dado os negócios para ela tomar, para ela beber, misturou os negócios, a moça ficou fora do ar, fora de si, viu, irmão? E quando foi lá para outra hora da madrugada, irmão, aquele moço encostou nos lugares e ali a moça pecou. Quando chegou em casa, irmão, uma angústia, foi lá na beira da cama da mãe, chacoalhou a mãe, acordou, mãe, o que aconteceu, mãe, que misericórdia, mãe, eu peguei, mãe, eu pedi a vida eterna, mãe, até agora nada me acusava, mas isso que eu fiz agora, mãe, eu sinto mais
vazio dentro de mim. Parece que está tudo arrebentado. Mãe, ora por mim. Irmão, foi um pranto, foi um choro. Aleluia. E passou-se os dias, aquela moça naquela situação. Um dia aquela moça foi congregar, irmão. Isso não serve de exemplo. Aleluia, mas serve de temor no nosso coração. Foi congregar um dia, irmão. E aquela moça sentou no último banco e clamava: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu vivi a vida inteira, Senhor. Eu não escutei minha mãe. Eu não escutei a tua palavra, Senhor. Eu fui escorregando devagarinho, devagarinho. Agora, Senhor, eu já fui, Senhor, tem piedade. E a minha alma, Senhor, tem misericórdia. Deus mandou a palavra, irmão. Falou assim: nem que for para entregar a tua carne para Satanás, vou purificar a tua alma. Mas você vai entregar o teu corpo na mão do diabo. Irmão, aí pegou um câncer nela, irmão. Ela foi secando. Apesar que ainda antes de pegar isso, irmão, ela corria no portão quando o ancião passava. Corria, pode Deus, irmão. Eu não calou dele, que bota. Então ela veio no portão, recebeu o pão de Deus, irmão. Pão de Deus, irmão. O ancião falava: boa tarde. Irmão, aquilo doía no seu coração. Aí veio o câncer, ela foi desligando, secando, irmão, cheirava mal, apodreceu em cima da cama. Glória ao nome do Senhor, é aquela angústia. Ela ficou vários meses, chamou o irmão para orar para mim, chamou alguém da congregação para me visitar, e ninguém ia visitar, irmão, ninguém ia orar por ela. Aí um dia, irmão, glória, depois de passar, chamaram o ancião, a mãe foi lá pro irmão: pelo amor de Deus, irmão, vai ver só minha filha, vai lá para ela ver o rosto do irmão, por favor, irmão, não precisa fazer nada. Ela quer ver o rosto do irmão, glória, que judiação, mocidade. Assim foi, irmão. Entrou assim debaixo do sangue do Senhor. Viu aquele esqueleto em cima da cama, irmão, um mau cheiro que ninguém aguentava. Cortou o coração. Ele falou: Senhor, que situação fica uma pessoa quando te desagrada. O Senhor falou para ele: ora pela minha, ora por ela. O Senhor, ora por ela. Aí ele falou para ela: pega o véu, irmão, vamos orar. Glória ao nome do Senhor. E caiu ele de joelho, irmão. O Senhor falou: onde é agora? Falou: não, Senhor, isso eu não vou fazer. Não vou fazer, Senhor. Eu vou contradizer a tua palavra. Não vou fazer, Senhor. O Senhor repreendeu: faça. Estou mandando. Irmão, ele ungiu aquela moça. Fui para casa, irmão. Falei: Senhor, o ministério agora vai me pegar. Vai me sentar. Senhor, tem piedade. Senhor, tem misericórdia. Senhor, o que eu fui fazer? Senhor, eu, servo de Deus, entrou em aflição, irmão. Senhor, eu sei do que aconteceu com essa moça. E quando foi de madrugada, aquele servo de Deus pegou no sono, irmão. Pegou no sono e dormiu um pouquinho. Ele teve um sonho, uma visão, uma revelação, que ele viu uma multidão de branco. Tudo subindo para o céu. Aquela multidão subia e cantava e dava glória. Glória, 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 e cantava e subia. Tudo vestida de branco. E tudo com alegria, com palma na mão, e vestes brancos, e dava glória. Glória e alegre no rosto daquele semblante lindo, olhando para o céu. E ele no meio daquele povo também, dando glória e subindo junto com aquele povo. De repente ele olhou assim do lado, irmão. Ele viu uma multidão, tudo de vestido preto, irmão, com corrente nas mãos, corrente nas pernas, e aquelas correntes faziam sangue, 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 e ia descendo, irmão, um abismo muito profundo, e eles diziam: ai, 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 não falava mais nada. E no meio daquela multidão de preto, irmão, ele olhou, nas pontinhas dos pés saiu uma cabecinha, e levantava os braços e dizia: irmão, corta essas correntes que eu não quero ir para o inferno, glória! Irmão, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu! E ele dizia: filha, eu não tenho como cortar essas correntes, nós não podemos se misturar. Ela mostrava os pés: eu não tenho como que cortar as correntes, você está acorrentada por Satanás, você está descendo para o inferno, eu não tenho como cortar. Ela falou: tem sim, tem um machado aí do teu lado, pega esse machado, corta essa corrente.
tem misericórdia. Foi lá, abriu e veio. Irmão, o que foi, irmão? Irmão, aquela irmãzinha que morou. O senhor acabou de recolher ela. Glória!